Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos agora para o último módulo aí do nosso ano. Aliás, o último módulo do oitavo ano, né? Rumo ao nono. Então vamos lá. Módulo 16, Austrália, a potência do Pacífico Sul. Então aqui inicia com alguns dados bem gerais e algumas paisagens da Austrália especificamente. Questão da pecuária, a paisagem em si e uma foto de uma mineração, ok? Dados gerais aí sobre esse país. Então, a Austrália é o único país desenvolvido do hemisfério sul, até porque tem aquela linha internacional da pobreza. Então, quando chega na Austrália, ele faz uma curva, né? Colocando a Austrália ao norte dessa linha internacional da pobreza, onde no hemisfério sul concentra os países subdesenvolvidos e no hemisfério norte concentra os países desenvolvidos. E no hemisfério sul, considerando abaixo da linha do Equador, a Austrália é o único desenvolvido. Então, que tem condições econômicas favoráveis, que tem o IDH acima de 800 e algumas características aí desses indicadores sociais relacionados à saúde, à renda e à escolaridade positivos, ok? Então, o único país desenvolvido do hemisfério sul. Aqui na página 260 tem um mapa que mostra a Oceania como um todo. A Oceania só é considerado um continente porque tem a Austrália como uma massa continental, né, com proporções continentais. Porque o restante, olha, são ilhas, conjunto de ilhas. Então, a Austrália é a Oceania, né? Podemos considerar assim. Então, a Austrália é a massa continental e dentro aí do continente, deste continente, a Oceania, tem mais 3 conjuntos. São 3 conjuntos de ilhas. Lembrando que essas ilhas, algumas são independentes e outras são de domínio de outros países. O que isso significa? Significa que é território de outro país, ok? No caso aqui, olha, na Polinésia, bem ao sul da Polinésia, tem a ilha Pitcairn, que é território do Reino Unido, ok? Aqui, ó, Ilhas Cook, que é território da Nova Zelândia. Então, vocês vão perceber que algumas ilhas específicas aí tem entre parênteses a inicial do país que tem o domínio dessa ilha, desse território, ok? Então, a Oceania nós temos a Austrália como massa continental e 3 conjuntos diferentes de ilhas. Então, temos a Micronésia, que fica mais aqui a região sul, e é composto por milhares de pequenas ilhas. A escala desse mapa não colabora muito, tá? Então, não vai ter uma observação assim tão clara aí da quantidade do montante dessas ilhas. Então, a Micronésia, esse conjunto de ilhas que concentra na região mais ao norte da Oceania, então é composto por pequenas ilhas, milhares de pequenas ilhas. A Melanésia é o território, o conjunto de ilhas que fica mais próximo do território australiano. E o porquê tem esse nome, Melanésia? Porque a concentração aqui da população, a etnia, né, as características físicas são de negros. Então, por isso, desse nome, Melanésia, pela quantidade de melanina aí das características étnicas do povo, ok? Depois a Polinésia. Então, Polinésia, diversas ilhas, que são as ilhas mais distantes aí da Austrália, ok? Então, esse conjunto aqui compõe o continente da Oceania, ok? Sobre as condições
naturais aí deste continente, mais especificamente da Austrália, que é a massa continental, o maior território, ok? Então, a Austrália é o sexto maior país em território, né, mais extenso em território aí do mundo, ficando atrás de nós, do Brasil. Então, é o sexto mais extenso. A maior parte do território australiano a gente chama de áreas anecúmenas. O que isso significa? Vocês já conhecem essa palavra. Anecúmena são áreas onde as características são muito intensas. Ou seja, no caso da Austrália, a questão da seca. Então, são áreas pouco povoadas, difícil aí de ter a adaptação humana, ok? Lembrando que não é o clima desértico, mas é uma região muito árida. Então, é o sexto maior território e composto pela maior porção de áreas anecúmenas, que não tem possibilidade aí de ocupação do ser humano. O relevo, esse mapa aqui da página 262, ele mostra o relevo e a hidrografia. Então, percebemos que o relevo da Austrália, ele é relativamente baixo, né? Então, o relevo é baixo, com predominância de planícies e baixos planaltos. Por que baixos planaltos? As áreas mais altas, né, com altitude mais elevada, são essas áreas aqui em tons de amarelo e vermelho. O vermelho, olha, são pontos muito específicos que chegam a 1.001 metros de altitude, o que é pouco, né? E as áreas em amarelo, olha, que também são bem restritas, é de 500 a 1.000 metros de altitude. Então, no geral, aí do território, o relevo é bem... tem a predominância aí das planícies mesmo, ok? Então, a Austrália, a questão é composto pelo Planalto Ocidental, que é essa região aqui, a Bacia Artesiana, que é uma área de planície, e a Cordilheira Australiana, que é a região mais alta aqui. Olha só, o ponto culminante, o ponto mais alto do território australiano é esse pico aqui, que mensura 2.228 metros. Então, se a gente já questiona que o Brasil não tem montanha, né? Então, o relevo, o ponto culminante do Brasil é o Pico da Neblina com 2.995 metros. Olha só a Austrália, muito, muito, muito específico, ok? Aqui vocês vão perceber algumas paisagens, olha, bastante áridas. Então, aqui é o Planalto Ocidental, com as características aqui que é colocada, a Bacia Artesiana, bem linda por sinal, e aqui a Cordilheira Australiana. Cordilheira, gente, seria um conjunto de montanhas, que no caso a Austrália não tem. A Austrália não apresenta montanhas, são serras, né? Igual ao nosso território. Bem parecido aí. Algumas características físicas. Sobre a questão da precipitação. Precipitação, quantidade de chuva. Aqui na página 264 tem um mapa que mostra a média anual de precipitação de 1981 até 2010. Então, a região aqui, ó, em roxo e tons de azul, são as regiões mais úmidas da Austrália, que tem entre 400 e 1.200 milímetros de água. Para vocês terem uma noção o que significa esses milímetros, é como se por metro quadrado tivesse 1 litro e 200 ml, o que é pouco, tá, gente? Até porque isso daqui, olha, é o ano. Então, para vocês terem uma noção aí para mensurar essas chuvas que estamos começando a ter aí nesse período mais quente, né, que entramos agora, a primavera, daqui a pouco o verão, os dias que tem maior ocorrência de chuva, essas chuvas torrenciais de fim de tarde, a gente tem em torno de 20 milímetros. Então, 20 milímetros em um dia, uma chuva, o que é bastante, né, para um dia. Mas, olha, 1.200 milímetros no ano é pouco.
né? E aí nem se compara aos outros gradientes aqui, olha. Então, algumas regiões têm de 25 a 50 milímetros de chuva no ano, outras regiões de 100 a 300, mas ainda é uma quantidade muito pequenininha, ok? Então, a precipitação tem uma concentração no norte e a região centro-sul aqui, olha, é uma região mais seca. Em relação à hidrografia, então a Austrália ela sofre muito com a questão da água, né? Não só em relação à chuva, assim também como em relação aos recursos hídricos, ou seja, rios. Então, a Austrália concentra a presença de rios temporários, ou que já conhecemos de rios intermitentes. O que isso significa? Num período com maior ocorrência de chuva, possui uma certa quantidade de um fluxo aí de água e em determinado período do ano seca totalmente. Então é bem parecido com os rios aí que nós temos no sertão nordestino, ok? Então são rios temporários ou rios intermitentes, que eles só existem em um período do ano específico. Falando de clima, agora vamos para a vegetação, né? Até porque o que vai influenciar o tipo de vegetação, o que vai influenciar a flora, que é a vegetação, e consequentemente a fauna, aí que são os animais, são as características climáticas. Então um ponto aí, um elemento vai se amarrando ao outro. Então temos a concentração dos estepes. Então os estepes é uma vegetação muito parecida com a vegetação dos nossos campos sulinos. Então, é uma vegetação de pastagem, com menor exuberância aí da vegetação. Bem típico de clima mais seco mesmo, ok? Depois, e também, aí na Austrália é chamado, não sei se eu sei pronunciar, scrub, acho que é isso, que é chamado esse tipo de vegetação que são os steppes. Depois nós temos uma outra vegetação que concentra aí no território australiano, que é bem parecido com o nosso cerrado, né? Então tem uma vegetação arbustiva, características de clima mais seco, né? Com pouca ocorrência de chuva ao longo do ano, que é chamado de bubby. No território australiano. E temos as florestas tropicais, que essas concentram especificamente nas regiões com maior ocorrência de chuva, ok? Sobre a população australiana. Então, a população australiana ela é minúscula, apesar do território ser bastante extenso. Então, o total da população chega a 24 milhões de habitantes, né? O que é pouco, considerando que a cidade de São Paulo, né, a região metropolitana de São Paulo, que é a cidade de São Paulo e as cidades do entorno ali, as cidades conurbadas, tem em torno de 23 milhões de habitantes. Então, a população da Austrália é a mesma coisa que a região metropolitana de São Paulo. Então, pensando pelo território, é uma população pequena. A densidade demográfica aí da Austrália é de 3 habitantes por quilômetro quadrado, pequeniníssima. E a distribuição, ela é irregular. Então, aqui na página 267 tem um mapa que mostra a distribuição da população. A gente percebe que tem uma concentração da população em pontos específicos, principalmente aqui na faixa litorânea do lado leste, né? Do extremo oriente aqui. Então, aqui a gente tem uma maior concentração da população. Tem uma concentração significativa aqui na faixa oeste, no extremo oeste, algumas específicas aqui no nordeste e no norte, e a região central, ó, um vazio demográfico, ok? Então, essas são as características aí da população. Aqui, olha, tem uma imagem da cultura aborígene. Então, o aborígene na Austrália é a mesma coisa que os indígenas aqui no nosso território. A base étnica, né, brasileira é o indígena.
foi e é o indígena. E aqui na Austrália, o povo autóctone, o povo local, sem ser a formação aí depois dos imigrantes, da entrada de imigrantes, são os aborígenes, que eles concentram mais a região, em uma região específica da Austrália, e eles têm o domínio lá de uma determinada região, ok? A estrutura populacional da Austrália. Então, de estrutura populacional, nós temos 16% da composição da população de idosos, 18% de jovens. Então, a gente percebe que tem uma população idosa significativa e de jovens ainda significativa. Mas olha só, as características da Austrália é a típica característica de países desenvolvidos, né? Até porque pensando na transição demográfica, a população idosa está vivendo mais, a expectativa de vida está maior, a população jovem a tendência é diminuir e daqui 20 anos essa transição acontece, onde a maior parte aí da nossa pirâmide etária vai se tornar os idosos. Então, 90% da população mora nas cidades, então é um país onde a concentração populacional é urbana e a expectativa de vida é uma das maiores do mundo. Então, uma das 6 maiores do mundo a expectativa de vida na Austrália. Ok? Sobre a economia. Então, economia é qualquer atividade econômica que gere lucro, dinheiro. Então, economia. O PEA, população economicamente ativa, ou seja, quem trabalha, né? É composto por 13 milhões de trabalhadores. Considerando que o país tem em torno aí de 24 milhões de habitantes, então a população economicamente ativa é um pouquinho mais que a metade, né? E aí, onde está distribuída aí essa população economicamente ativa, esses trabalhadores, né? A faixa que a gente considera dos 20 aos 60 anos. 75% desses trabalhadores está no setor terciário, ou seja, trabalhando no comércio e nos serviços, que é típico de países desenvolvidos, onde o setor terciário ele é maior, né? Tem uma maior participação e os demais uma menor participação. 21% dos trabalhadores estão no setor secundário, ou seja, na indústria, e apenas 4% da população trabalha no setor primário, que é o extrativismo e a agropecuária, ok? E mesmo sendo apenas 4% de toda a população economicamente ativa trabalhando no setor primário, a exportação de produtos primários, principalmente aí, compõe 40% do PIB, ou seja, toda a riqueza do país, 40% vem do setor primário. Então é um caso bem atípico aí comparado a outros países, principalmente desenvolvidos, tá? Então tem 40% do PIB relacionado à atividade do setor primário. E quais são esses produtos aí do setor primário que é exportado? A carne, a lã, o trigo, o vinho e os queijos. Ok? Lá na página 270 tem um mapa da Austrália agropecuária. Então a distribuição aí, olha, de produtos agropecuários, ok? Então no caso vai ser da parte de cultivo, ou seja, a agricultura em si e da pecuária. Então aqui, ó, a região central não agrícola, que é uma região mais árida. A região do roxinho escuro que concentra aqui, olha, em lugares bem pontuais, são as uvas. A agricultura de grãos também tem uma participação pequenininha aqui, em relação às demais, assim, as cores que mais aparecem aqui neste mapa. O leite, na região oriental, aqui na porção oriental especificamente, a caça e a coleta concentra no extremo norte aqui do país, a cana-de-açúcar aqui na região nordeste e a pecuária é esse rosa aqui, olha, que predomina, né? Então, na pecuária
é a segunda maior produtora de ovinos do mundo e a segunda maior produtora de bovinos do mundo também. Então tem uma significância aí gigantesca, ok? E a última, e não menos importante, indústria. Então a indústria aí no continente da Oceania, especificamente na Austrália, é considerada uma indústria diversificada e com alto índice de crescimento. Então, o que significa essa indústria diversificada? Que não tem um setor específico. Então, ela se destaca por diversos setores aí. E quais são esses setores? A mineração, a questão do transporte, os automóveis, a indústria de alimentos, a indústria química, a indústria metalúrgica e a indústria siderúrgica. Então, essa é uma característica aí bem geral, bem ampla e diversificada a indústria no território australiano, ok? As atividades deste módulo, elas estão muito tranquilas, né? São análise aí de mapas, então bem tranquilinhas. O módulo em si está tranquilo. Então realizem as atividades, façam o teste, que a semana que vem temos a nossa correção e finalização oficial, ok? Então, finalizamos aqui o último módulo da nossa apostila, o último módulo do 8º ano. E antes de encerrar aqui este vídeo, eu quero agradecer todos vocês, alunos e não alunos, que eu sei que muitos aparecem aqui para utilizar também a explicação como fonte de estudo, o que é muito legal. Mas eu queria agradecer os meus alunos, 8º ano A e 8º ano B, pelo desempenho de muitos. Eu acompanhei muitos e eu vi o empenho e o desdobramento aí de vocês na organização do ano, que eu sei que não foi fácil para ninguém, né? Então foi um trabalho árduo, novo, onde aprendemos muito, conhecemos muito e aprendemos também a lidar com situações que antes nem foram imaginadas, né? Então, parabenizar aí vocês pela organização, pela participação, que eu me surpreendi muito com alguns alunos e turmas especificamente, né? De maturidade, o quanto vocês amadureceram esse período e o quanto vocês estão dedicados e organizados. Então, obrigado por tudo. O trabalho fica mais leve e mais prazeroso assim quando tem um retorno de vocês aí do outro lado, ok? Então, tchauzinho, até a semana que vem, nós nos encontramos. Beijo!